Oi, pessoal, boa noite, tudo bom? Oi, Nelson. Oi, Vitória. Oi, Rá, tudo bom? Boa noite. Oi, Vitória. Tudo bom? Tô de olho, hein? Tá chegando o nosso dia, hein, Vitória? Oi, professor Ivani. Tudo bem? Olá, Olias. Oi, Catiúcia. Hoje a rainha já chegou, vou convidá-la. Oi, Oi, Catiúcia, tudo bom? tudo bem, irmã? Como é que Boa tá? noite. Boa noite, Tudo bem por satisfação. aqui? E você? Como é que tá a quarentena? Tô cansada dela já, mas tô bem. Não, Tô né? Cansar de ficar bem. em casa, né? A gente que é da rua, né? Sim, É um negócio sim. chato, né? Ficar em casa. Sim, eu tenho cumprido o isolamento de forma responsável, né? Agora que acabou o lockdown, que eu tenho dado uma corridinha de manhã, mas fora isso. Então, Uhum. essa interação, esse processo de interação tá fazendo falta, mas tá tudo bem, na medida do possível, né? Eu que eu mais sinto saudade mesmo é encontrar, sabe, as pessoas. Porque eu falo com muita Sim. gente, né? Aí, assim, ver, falar, até problema, eu sinto saudade de resolver para as pessoas, sabe? Quando Sim. eu tô sem Não, problema. também. Até os conflitos, né? Até os conflitos, enfim, até os conflitos nós sentimos saudades, por que não? É, ó, tá, Mas normalmente a gente tirando dá. isso, tá tudo bem, assim, esperando, né? Esperando esse processo passar, preocupada com esse processo, mas também esperando esse processo passar. E gratidão pelo convite, né? A gente sempre dá uns minutinhos, uns 3 minutinhos, para dar tempo de pessoal entrando. Aí a gente começa, tá bom? Tá, sem Tô problema. vendo que você já sacou aí o seu chimarrão, Já, que todo guria, meu. gaúcho, Sim. todo gaúcho carrega para todos os cantos do Brasil. Exatamente. Não Essa aqui é a importa minha onde está cuiazinha fazendo sol. Essa aqui é a minha cuia portátil. E o ano passado, a Ju, que é uma pessoa linda, maravilhosa, faz filosofia lá em Pelotas. E aí eu tive lá em Pelotas. E quando eu tive lá em Pelotas, ela me deu de presente uma bomba que tem uma Anki, tá vendo? E embaixo tá escrito filosofia africana. Ah, que Então, gracinha! me deu É, de aí presente. sim você vai ficar andando, né? Pra cima e pra baixo com o Sim, chimarrão. aí agora eu Gente, fico fazendo meu chimarrão africano, meu chimarrão é, quemético. cara, deixa eu te falar um negócio assim. Eu não sei o que vocês tomam de chimarrão, cara. Não é gostoso. Há controvérsias. É assim, eu Há não quero ser controvérsias. impopular, entendeu? Não, pois é, eu acho que eu gosto, mas eu também eu gosto, mas eu também admito que é um costume local, né? Aí, como é um costume local, as pessoas acabam igual comer açaí com farinha no norte, né? É, É um costume local, atende a uma tradição regional, assim. Então, acho que o gosto também ele acompanha essa tradição, mas eu gosto. Eu sou suspeita em falar. é. Não, eu fui da primeira vez no Rio Grande do Sul, eu fui logo experimentar. Eu falei, cara, por que não é gostoso? Eu adoro chá, sabe? Eu tô com o meu aqui, meu chazinho, entendeu? Mas, Sim. assim, É que o não sei. chimarrão, ele é amargo, né? É. Eu até É. tomo chá sem açúcar, sem mel, gosto de tomar ele purinho. Mas chimarrão, assim. Tudo bem, vou dar outra chance, alguma outra Por oportunidade para favor, ó, eu tô chimarrão. sempre no Infix com meu bom chimas. E aí vou te convidar para o nosso matear. E aí Isso. toma um mate, conversa, tem todo um ritual aí que acompanha e essa Ah, tradição de sim.
Então, de repente, é isso. Faltou oportunidade, né, para o chimarrão. Irmã, eu creio que seja. Bom, a gente já deu os minutos, então acho que a gente já pode começar aqui. Eu vou fazer a apresentação formal. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Patrícia Silva. Eu sou funcionária do gabinete da direção do IFIX. IFIX é Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ. Eu trabalho como assessora da professora Suzana de Castro, que é a nossa atual diretora. Eu estou aqui hoje para apresentar mais uma live da nossa série Minha Pesquisa em 40 Minutos. A nossa convidada de hoje é a Catiúcia Ribeiro, que é doutoranda em filosofia do nosso programa de pós-graduação em filosofia. E o título da sua pesquisa é Macrogestão pela gota de Ibe, né? Ibe, que eu falo. Isso. Coração como elemento que gerencia a reconstrução do sujeito. Catiúcia, muito obrigada assim, pelo seu aceite, fiquei muito honrada de tê-la aqui conosco. Eu duplamente honrada por ter uma acadêmica tão competente participando e honrada por ver uma mulher negra numa posição de tanta competência. Então, assim, é a primeira live que eu faço com aluna que tem duas mulheres negras falando ao mesmo tempo. Isso é fantástico. Eu fico muito satisfeita e honrada. Eu também. Pode acreditar, irmã, assim, quando eu recebi o teu convite, né, a primeira coisa que eu pensei foi justamente isso, né, o quanto seria potencializador para nós, né, que somos do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. Eu tô chegando ao meu 16º ano, eu acho, dentro do IFIX, né, entre graduação, mestrado e finalizando o doutorado. E o quanto os nossos corpos eles são ausentes naquele território, né? O quanto as mulheres negras elas são ausentes ali, né? O quanto então ter duas mulheres negras falando no Instituto de Filosofia da maior universidade do país, né? E de um assunto que é um assunto que durante muito tempo custou caro para as academias e que hoje eu percebo que as academias estão abrindo um pouco mais a escuta para ouvir sobre filosofia africana. Eu fiz uma live na Ampof também, né? E aí, quando tu fala desse comprometimento, não poderia ser diferente, né? Porque nós estamos abrindo o caminho para uma geração que vem hoje estudando na graduação e que consegue respirar alguns feitos desse comprometimento que nem sempre... E dessa permanência dos diálogos das filosofias africanas, que nem sempre permeou, né, os corredores da Universidade Federal do Rio de Janeiro no Instituto de Filosofia. Assim. Então, eu fico muito, eu fico muito feliz, muito honrada. E falei para o meu orientador, eu disse, nossa, né, se eu pudesse prever, quando eu entrei na tua sala, há 11 anos atrás, desesperada para você, assina a minha pesquisa, assina, porque todo mundo está dizendo que filosofia africana não existe. E hoje está falando deste lugar, né, enquanto uma quase doutora em filosofia pela Universidade do Rio de Janeiro. Bom, olha, a gente sempre começa perguntando. Isso é fantástico. Olha, Cátia, a gente sempre começa perguntando para o aluno falar um pouquinho da sua trajetória acadêmica, onde fez a graduação, fez o mestrado, para a gente conhecer um pouquinho. Tá mudo? Para quem? Para mim ou para Cátia? Ah, tá. É que a minha internet caiu e eu tô usando 3G. Peraí, deixa... O meu 4G, mas tá indo, né? Se ficou... Tá mudo ainda? Tu consegue me ouvir? Eu tô ouvindo. Vocês estão ouvindo? O povo tá dizendo que tá sem som. Tá sem... Pra mim, tá sem som. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair e tu me chama de novo. Tá bom, beleza. Tá bom. Vocês estão me escutando, pessoal? Então, né? Ah, tá voltando, gente.
Voltou? Voltou. E tá me Agora eu ouvindo? tô ouvindo. Agora Tá, ficou bom. tá, ficou bom. Então, mas aí nesse inteirinho eu fui ali ligar o Wi-Fi. Vamos ver se funciona, mas eu tô no 4G. Então, eu Ah, lembro, você me perguntou como foi a minha trajetória acadêmica. Então, certo. a minha formação é em filosofia pelo Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, o IFIX, né? Eu me formei em 2011, aí peguei uma greve e aí só consegui colar grau em 2013, mas eu concluí a graduação em 2011. Prestei 3 seleções de mestrado no IFIX. Quase todas eu reprovei na prova de língua. E aí o Cefet, na época, estava abrindo um programa de pós-graduação, o PPFEM, programa de pós-graduação em filosofia, e eu sou da primeira turma, né, do curso de filosofia e ensino do Cefet, que é um mestrado profissional, e retornei ao IFIX em 2017, né, prestei a seleção de doutorado em 2016, junto com Robertinha, minha amada, que está aqui assistindo, e entrei em 2017, né? E com fé nos ancestrais, estou caminhando para o final, assim. Estou caminhando E aí todo esse percurso, né? Graduação, mestrado e doutorado, me debruçando, né? Na filosofia africana, na edificação da filosofia africana e trazendo a filosofia africana para o centro do diálogo filosófico, né? Porque quando eu comecei a estudar filosofia africana, no início da graduação, no segundo período eu já estudava filosofia africana, bati com algumas barreiras do próprio racismo epistêmico, né? Porque as universidades não identificavam a filosofia africana como um conhecimento filosófico válido, né? E aí atribuía várias nomenclaturas, enfim, mas não reconhecia como filosofia, né? E eu passei por alguns orientadores até que eu conheci o falecido professor Aquiles, me orientou em procurar o Rafael Doc Lobo, que estava entrando na universidade naquele momento. Ele falou, e Aquiles estava me orientando, estava me dando um suporte. E disse, mas tem um professor que entrou aqui agora que eu acredito que ele vai pegar essa pesquisa. Cheguei, falei para o Rafael, e eu lembro como se fosse hoje, assim, né? A reação do Rafael, assim, bem, eu não sei o que é, mas eu vou assinar. Porque é uma mulher preta, dizendo para mim, que está estudando filosofia africana, uma mulher preta de Ogum, né? Eu vou assinar. E aí ele assinou, eu publiquei uma monografia, pela primeira vez na história da universidade. É uma monografia de filosofia africana, somente com autores africanos, sem autores nenhum do cânone da tradição, que a própria academia ensinava. Aí, depois, no mestrado, eu dava aula numa escola junto com a Robertinha, que está aqui. E aí eu usei a experiência da sala de aula com a experiência dos pré-vestibulares comunitários e com as experiências do terreiro, né? Eu sou uma mulher nascida e criada dentro do terreiro, e tentando pensar como a filosofia africana dialogava com esses três núcleos. E aí estudei filosofia africana dentro da sala de aula, né? Também fazendo um estudo do livro do professor Renato Nogueira, que é o Ensino de Filosofia e a Lei das 1639. Na monografia e na graduação, eu já apresentei alguns indícios, né? Tanto da filosofia africana, quanto da matrigestão, quanto da filosofia quemética, né? Só que daí o Renato Nogueira, que foi meu co-orientador na monografia, e eu entrei no mestrado, comecei a ser orientada por uma professora que passou num pós-doc fora, e aí o Renato, nesse inteirinho, estava entrando no Cefet e orientou a minha pesquisa de mestrado. E o Renato falou, Kati, Kemet é incrível, filosofia, estudar o IB é o que há de melhor. Só que é um conteúdo muito denso e um conteúdo muito grandioso para ficar compartimentado em 18 meses, porque o meu mestrado ele era profissional. Então, eu continuei nessa filosofia contemporânea com essa proposta, né? Porque o racismo epistêmico no Brasil, ele opera em várias esferas. Então, para que hoje, né, nós tivéssemos a legitimidade de falar de filosofia africana, num primeiro momento, o professor Renato Nogueira, o professor Luan Nascimento, depois eu, depois o Rodrigo dos Santos, que são a professora Nayara Paula,
que são as pessoas que embrionariamente, que estudam isso desde bastante tempo. Desde quando eu conheço na era também estuda filosofia africana, né? E depois agora entrou para o campo da estética, infinitamente muito bem na UERJ. Então, nós tínhamos que apresentar um trabalho que fosse um trabalho de legitimidade da filosofia africana. Então, assim, agora há legitimidade? Ah, tá. Agora vocês conseguiram comprovar? Porque nós tínhamos que comprovar para a universidade que a filosofia africana existia. Aí, quando eu cheguei no doutorado, dei aquela respirada, né? E falei, agora eu vou estudar o que eu quero. E aí também entrei para estudar o IB, né? Que é a menina dos meus olhos, é o que eu amo estudar Kemet. Mas também tenho um amor muito grande pelas filosofias contemporâneas. Então, agora se vamos entrar um pouquinho já na sua pesquisa, que eu estou curiosa. Olha, me desculpa se eu fizer perguntas muito leigas. É que você, como você sabe, eu sou da educação e filosofia foi sempre uma área que eu meio que negligenciei durante a minha formação, então não sei muito. Então, assim, me desculpa se eu perguntar qualquer bobagem, é uma pergunta de leiga, mas é porque eu quero aprender junto contigo. Sim. Então, você pode falar um pouquinho da sua tese, quais objetivos, que questões você está buscando responder? Sim. Bom, eu quero abrir dizendo que tem um filósofo, Teófilo Obenga, que escreveu a filosofia africana no período faraônico, né? Que ele apresenta para o mundo uma narrativa filosófica desde os tempos, né? Desde os antigos meduneters, que nós conhecemos por hieróglifo. Hieróglifo é uma nomeação helênica. Que ele diz que todo ser que pensa produz filosofia. Nesse sentido, a filosofia nasceu em tempos imemoráveis. Então, minha irmã, saber de filosofia não é um tratado acadêmico. Saber de filosofia é um tratado de compreensão enquanto sujeito. Então, tu sabe muito. De repente, esses códigos, esses signos que o Ocidente determinou para estudar filosofia é que nós não alcançamos. Mas todo ser que pensa, ele produz filosofia. Nesse sentido, não existe eu não sei, desculpa. Né? Isso, daí você já começa a entender que há um hiato bem significativo entre filosofia ocidental e filosofia africana. Então, como eu te falei, na monografia eu estudei filosofia africana, né? E aí eu me deparei com um filósofo, que é o filósofo que eu trabalho até hoje, que eu gosto muito, que é o Mongobe Ramose, que tem um texto clássico que ele fala sobre a legitimidade da filosofia africana e filosofia Ubuntu. E na legitimidade da filosofia africana, ele diz que quando se pergunta se existe filosofia africana ou não, o que está em jogo, a pergunta que está por trás disso é se os seres africanos têm capacidade cognitiva para a produção de conhecimento, uma vez, né, que as compreensões do sujeito, né, que são tangenciadas por essa filosofia ocidental, determinou quais são os sujeitos de direito e destituiu outros sujeitos, né? E aí o professor Renato Nogueira traz uma palavra muito interessante, que ele determina os sujeitos num lugar de zoomorfização, que é esse lugar de animalização. Então eu li, e aí ele vai apresentando algumas experiências filosóficas, e aí eu cheguei no Kemet. A primeira coisa que me encantou, né, quando eu estudei a filosofia africana, foi justamente essa noção, né, que a filosofia, ela não é algo que você precisa passar por um processo acadêmico para compreensão de filosofia, né? Pensar a vida, pensar o sujeito, você já conhece filosofia. Em seguida, eu comecei nos meus estudos de Cheikh Anta Diop, e o Cheikh Anta Diop nos apresenta uma boa parte, se não toda a parte do continente africana sendo matriarcal, né? Então, também uma filosofia que é uma filosofia feminina. E aí tem um ponto, que é um ponto que me encantou muito, que é meu primeiro contato foi com o texto da Ética da Serenidade, né? Escrito pelo professor Renato Nogueira. E esse trabalho do professor Renato Nogueira, ele faz uma releitura a partir de um filósofo da 18ª dinastia quemética, que é o Amenemop. Kemet, para quem não sabe, é o nome original do Egito, né? Que significa... Era como as pessoas que moravam naquele território se reconheciam como terra das pessoas pretas,
terra dos pretos. Inclusive, depois Heródoto, quando ele vai ao Egito, ele dá alguns indícios, né? Que ele apresenta os fenícios vermelhos quase pretos e tal. Então, ele já apresenta alguns indícios que a população daquele espaço é negra. E o Diop, quando ele reintegra, né, o Egito à história, sendo uma história negra, então o Kemet vem. E no Kemet, era uma sociedade que produziu diversos conhecimentos. E entre eles, produziu filosofia. A questão é que o modelo de filosofia, dessa filosofia, que é a filosofia do antigo Kemet, ela... Oi. Que é travada, agora voltou. Voltou, tirei do Wi-Fi que Aham. travou. Agora voltou. Então, e um dos princípios é que o que é o IB, né? O IB é o coração. Então, o coração, ele é o elemento que impulsiona a sobrevivência dos sujeitos nesse território. Por quê? Porque o coração, ele é o equilíbrio vital, ele é o teu alinhamento, né, com Ma'at. Então, Ma'at, ela é a pedra angular da filosofia antiga, porque Ma'at é um sistema, Ma'at pode ser lida como um sistema filosófico válido, porque Ma'at é um ideal moral, ético e justo, de uma justiça de como aquela sociedade se organiza a partir desse princípio filosófico. Então, o elemento da filosofia do Ocidente, que é a razão, e que os sentidos eles são colocados de lado para que você possa pensar, enfim, compreender a vida, para a filosofia africana não faz sentido. Porque para a filosofia africana, uma compreensão do sujeito só acontece na medida que ele dialoga com os sentidos dele. E por que ele dialoga com os sentidos deles? Porque ele também é um ser que coexiste com a ancestralidade. E o que é um ser que coexiste com a ancestralidade? Nós não somos seres singulares, individuais. Nós somos seres que temos uma relação também com o cosmos. Nós somos seres do cosmos. Então, é uma filosofia também que tem uma perspectiva metafísica, é uma filosofia metafísica. É uma filosofia que lida, que é uma filosofia que tem uma matriz cultural, que é uma matriz cultural que precisa dialogar com o coração, mas é também uma matriz filosófica que essa destituição do mitos e do logos, ela não ocorre quando você está pensando filosofia. Eu tenho uma pergunta. Oi. Ih, acho que travou. Catiúcia? Kátia? E travou? Oi. Tô aqui. Tá aí. Que travou. Ó, vai ficar falhando, mas eu tô de olho Aí, nesse molde aqui, mas eu tô aqui. Se cair, olha, nós tem uma voltamos. pergunta, porque eu estava olhando o seu tema e dei uma pesquisada antes, né? Só para me situar um pouco. Você falou agora que tem uma perspectiva de entendimento do continente africano como matriarcal, feminino, né? E aí eu acredito que daí vem o seu título, a palavra matrigestão, no título da sua pesquisa. Você está relacionando matrigestão com o mulherismo africano? Tem alguma conexão entre um conceito e outro? Olha, o mulherismo africana, ele é uma proposta política na qual as mulheres negras se organizam a partir de como as nossas ancestrais se organizavam nos seus territórios antes dos adventos da colonização, né? Entendendo que todas as experiências pós-colonização, elas nos atravessam, né? E também condicionam o nosso modo de ser e estar no mundo. Entretanto, se é se a proposta é destituir
esse sujeito que é construído a partir das experiências da colonização, não será a partir dos destroços da colonização que as mulheres e os homens negros vão se reconfigurar. Ou seja, é como muito bem diz Oyeronki, né? As mulheres, essa noção de mulher e a questão de gênero, ela é uma invenção do Ocidente, porque antes da chegada da colonização na Urubalândia, e em especial ela apresenta a colonização britânica, essas categorias, né, que determinavam os sujeitos, mulher e homem, não existia, né? A compreensão de entendimento do outro, ela se dava por senioridade e o reconhecimento se dava por reconhecia essas duas esses dois sujeitos, né, como os sujeitos machos e o fêmea na macho na fêmea, mas não tinha essa categorização generificada. Inclusive, ela diz que quando o gênero chega, é que se inventa as mulheres, né? A invenção das mulheres se dá a partir da chegada do gênero. E por quê? Porque o gênero ele também foi criado, né, para alicerce do patriarcado, e esse alicerce do patriarcado coloca as mulheres nesse lugar de subalternização. O que isso incide para as mulheres negras e para os homens negros? Numa sociedade patriarcal capitalista, as mulheres negras não têm nenhum tipo de vantagem, tampouco os homens negros também. Porque esse modelo de homem que o patriarcado cria não é o homem negro, né? Então, assim, o homem negro e se pergunta sempre quais são os benefícios reais que os homens negros têm no sistema patriarcal. Benefícios estruturais, nenhum. E como diz muito bem minha irmã Anne Horace, violência não é benefício. O que sobra dessa estrutura para os homens negros é um lugar de violência, do autor da violência, né? Daquele que violenta em várias esferas a sua mulher negra. Então, o problema que está na comunidade negra é o problema do racismo. E o problema do racismo, para que ele. E o racismo, ele condiciona, inclusive, os nossos modos comportamentais. Então, nós precisamos olhar para uma experiência válida, já que todas as experiências que nós conhecemos até agora foram experimentadas, mas elas não dão conta, né, de tirar as mulheres negras e os homens negros desse lugar de subalternidade. Então, o que as mulheristas propõem é que, por que não olhar para a África, olhar para uma sociedade que era uma sociedade alicerçada por Ma'at, né? Que a Oyeronki vai dar um nome, que é uma sociedade matripotencial, na qual as mulheres são co-criadoras do universo. Como elas são co-criadoras do universo, elas são seres sagrados, então as mulheres nunca vão ser colocadas no lugar de subalternidade. E essa mulher, como ela é co-criadora do universo, ela é matripotência, ela potencializa a sua comunidade. E como ela potencializa a sua comunidade, ela potencializa o outro. O que matrigestão é? E é importante dizer que matrigestão não é um conceito de Oyeronki, tá? A matrigestão, ela dialoga com a matripotencialidade, mas ela está numa outra esfera. Eu penso matrigestão a partir do princípio de matriarcal, matrifocal, matripotencial de Ma'at. Ma'at, ela é a deusa que ordena, esse é o nome mesmo, ela ordena toda a sociedade. Só que tem um elemento, quando nós, irmã, viemos para esse mundo, através desse útero que matripotencializa, o primeiro elemento que se forma é a consciência. Essa primeira consciência que se forma, que tem uma relação muito próxima com o que os iorubás vão dizer que primeiro nasce o ori, para depois nascer. O ori, dentro dessa noção, se for fazer uma correlação, seria o ibe, o coração. No momento de gestação, o primeiro elemento que se forma é o coração, porque ele recebe uma gota da mãe que está gerando. E esse esperma que também entra no útero é um esperma que vem desse homem, e esse homem também recebeu a gota de sangue de cocô no momento que ele estava no útero da mãe dele. Então, o que é matrigestão? Matrigestão é esse lugar desse lugar matripotencializado de Ma'at, com essa gota, né, da circularidade de vida que entra no coração. Então é um processo de
bombeação, de construção de um sistema de mundo que está ligado a um princípio feminino. Então, a nossa forma, por isso que a noção de matriarcado, essa noção de matriarcado, ela sempre, as mulheres estão nesse lugar sagrado, porque você é duas vezes mulher, você é duas vezes feminino, você é uma potência feminina. Então, as mulheres, elas são seres sagrados porque é a partir dela que matre e gesta. E o que é esse lugar de gestar? É gestar a vida da comunidade, é gestar o movimento da comunidade a partir desse processo de uma filosofia coronária. Né? Então, é uma filosofia feminina que tem essa alimentação com o coração, né? E que gesta a reconstrução do povo. Então, não tem uma noção, eu já vi algumas pessoas falando, porque tem filho, não tem filho. Não é essa a noção. Porque esse lugar de gestar não é um lugar biologicamente. As mulheres, elas dão esse lugar, elas dão esse espaço. O ventre, ele é o portal que traz ao mundo. Mas como todas essas pessoas passam por esse processo, né, de gestação e pensam a partir do coração, elas estão inteiramente ligadas, porque também tem um fluxo vibracional que as liga a Maat e faz com que todo aquele território entenda: se eu sou sagrada, Patrícia também é. Então, se eu respeito essa gota de sangue que impulsiona e pulsa a minha vida, eu preciso respeitar o outro. Então, nós estamos falando de um princípio filosófico, holístico, né, que tem uma noção individual, porque pressupõe uma ética coletiva. Interessante. Mas assim, eu queria voltar rapidinho nessa questão do mulherismo africano, porque realmente é uma coisa que eu não compreendo e eu não vou perder a Lógico, não, adoro falar de mulherismo, você pode perguntar. eu não vou perder a oportunidade de tirar dúvidas com quem sabe. Né? E como você está falando da matrigestão e como o princípio da mulher num local de sagrado, eu não sei se essa ideia de matrigestão faz uma conexão direta com a concepção do que gerou hoje o mulherismo africano. E se o mulherismo africano é tão diferente quanto o do feminismo, sabe? Quão diferente o mulherismo africano é do feminismo essa hoje? pergunta é clássica, né? Não tem um dia, um espaço que as mulheristas africanas e todas as mulheristas africanas da atualidade, sempre quando elas vão falar de mulherismo africano, sempre... Uma coisa que é importante dizer, que dentro dos princípios mulheristas, a partir dessa noção de mundo, né, de uma perspectiva comunitária, propostas políticas que estão a serviço do povo, né, que estão a serviço de desconstrução do racismo, não são adversárias do mulherismo. Então, não existe o feminismo versus mulherismo. Isso é uma coisa que nós precisamos, em primeira instância, eliminar. O que as mulheristas africanas reivindicam, nós entendemos e respeitamos o percurso das mulheres negras, a luta das mulheres negras, que nos trouxeram até aqui. Entretanto, nós entendemos que há uma necessidade urgente de olhar para as realidades africanas, uma realidade que não nos foi apresentada, tá? Porque o que nós conhecemos da história é um destroçamento e tentando se refazer a partir dos destroços e entendendo que a história da população negra ela não começa no século XV, ela começa muito antes. Entender que pensadoras como Beauvoir, por exemplo, que é uma pensadora importante, de um gabarito surreal, que eu já li algumas vezes, não dá conta da experiência das mulheres negras. Porque as mulheres negras elas têm um útero de nascimento, vamos pensar assim. As mulheres negras elas derivam da África. E isso está no nosso DNA, ancestral. Então, o que as mulheristas africanas dizem? Essas experiências de análise das mulheres não vão dar conta das mulheres negras. Não vão dar conta porque a experiência das mulheres negras é uma invenção do Ocidente. Então, não dá para você pegar o que pensa de mulheres negras e colocar o gênero, por exemplo, como uma questão. Deixa eu avisar aqui que eu estou numa live. O gênero não pode ser uma questão.
O gênero não pode ser uma questão para as mulheres negras, porque existem alguns atravessamentos que são atravessamentos que o gênero não dá conta. Entendeu? Então, assim, primeiro, o modernismo africano pensa uma reconstrução da população como todo, não para ir contra o patriarcado, é para buscar e edificar uma proposta de mundo matriarcal que tem experiências válidas no Brasil. É só olhar a Irmandade da Boa Morte, os terreiros de candomblé, as mulheres que são matrifocais dentro das comunidades, como elas criam seus filhos. A própria Beatriz Nascimento, ela fala que o quilombo como um espaço de organização feminina. Então, isso são práticas que chegam no Brasil pelos adventos da colonização, mas que não se perdem. E essas práticas são africanas. Então, a idealizadora do mulherismo africano, que é a Clenora Hudson, depois a professora Ana Dove, depois a professora Caterine Bancoli, sempre olha para artes ou olha para experiências africanas e pensa, bem, eu, enquanto mulher negra, que só conheço a experiência do Ocidente, qual a proposta, né? Porque o mulherismo africano ele tem uma proposta de lugar. Qual o lugar nós partiremos para pensar as nossas perspectivas políticas? Eu hoje leio o mulherismo africano como uma proposta filosófica de reconstrução do sujeito. Então, como eu penso a partir de um princípio filosófico africano, não será nas filosofias produzidas pelos interlocutores do Ocidente que eu acharei a resposta da violência do racismo. Então, no caso, você está entendendo o mulherismo africano, diferente do feminismo, que entende como um movimento político reivindicando determinadas pautas para mulheres. Mas você está pressionando... assim, irmã, tem uma questão que é uma questão de agência, uma questão de localização. Né? É importante dizer que o feminismo negro ele é fruto da luta política das mulheres negras. E isso é fato, isso é incontestável. A questão é que o feminismo negro ele nasce a partir da experiência da colonização, dos resultados da colonização. Tipo assim, acabou a colonização, o que fizeram de nós, então agora vamos começar a pensar. O que as mulheristas dizem não dá. Porque, assim, tem uma frase do John Henrik Clarke que eu gosto muito, que ele diz assim, se você conhece a história a partir da devastação, qualquer história é progresso. Por que ainda as mulheres negras, os homens negros precisam se ancorar em perspectivas ideológicas? É a mesma coisa que eu for pensar o eterno retorno do Nietzsche e pensar o eterno retorno preto. Não tem como, porque o Nietzsche, quando ele pensou o eterno retorno, ele pensou a partir do lugar de análise que ele partia. Então, ao invés de eu pensar o eterno retorno, eu vou pensar o Sankofa, que é uma outra proposta de retorno. Então, é a mesma coisa, não tem... Tudo que nós precisamos adjetivar com a palavra negro, e aí diz o professor Molefe Ketchachanti, não foi pensado para nós. Então, assim, quando você tem que adjetivar com um nome para abrigar aquele espaço, não foi pensado embrionariamente para as mulheres negras. Esse movimento político, aí depois as mulheres negras entram na luta, na briga, muito bem, né? E recebem esse lugar muito bem, mas hoje eu pergunto assim, e isso, quando eu estudo filosofia africana, para mim fica muito mais enegrecido. Porque quando eu penso, por exemplo, uma noção de pensar o sujeito, né? Um sujeito que pensa para existir, depois a mulher negra a experiência desse sujeito, a mulher branca a experiência desse sujeito, e a mulher branca começa a brigar contra essa noção, eu penso assim, onde estavam as mulheres negras nesse momento? Aí cria uma experiência de mundo, jogam as mulheres negras naquele espaço, jogam os homens negros naquele espaço, e aí eu digo, bom, dentro desse cercado aqui eu tenho o quê? Eu tenho isso? Então vou pensar a partir do meu lugar. Mas, e se nós estamos falando também de uma questão de ancestralidade, a ancestralidade negra não está nas experiências construídas pelo Ocidente. Então não tem como, não se reconstrói um ser a partir do outro ser. O seu Jairo Pereira fala de uma questão de reontologização do sujeito. O que é reontologização? Ontologia, para a filosofia, é o estudo do ser. Não dá para pensar o ser mulher negra a partir
de estudos e de experiências que nascem no Ocidente. E o feminismo, ele nasce no Ocidente. Ele é um movimento que nasce no Ocidente, nasce para as mulheres negras, nasce para as mulheres brancas, né? Uhum. E aí, entendendo, alguém me perguntou aqui, você acredita que os homens negros estão dispostos para caminhar? É importante dizer, e aí a doutora Frances Welsing, ela fala isso muito bem. A própria Bell Hooks, né, no Vivendo de Amor, também fala muito bem. O homem negro, ele é fruto de um processo de desconexão das mulheres brancas para a edificação do projeto do patriarcado. O homem negro, ele foi construído socialmente para não andar ao lado das mulheres negras. Aí eu te pergunto, nós continuaremos numa luta só entre mulheres ou nós continuaremos numa luta de reconstrução de povo? Não se reconstrói meio povo. Os homens negros, eles também são vítimas desse processo, experimentam outras violências. As mulheres negras também experimentam outras violências, mas o algoz, como eu já ouvi, o algoz das mulheres negras não é os homens negros. O algoz das mulheres negras é o racismo. E os agentes do racismo é a branquitude. Exatamente. Kátia, o Rafael me falou da sua experiência em estudar africologia nos Estados Unidos. Será que você pode compartilhar com a gente como foi? Sim, sim. O meu co-orientador, né, desse doutorado aqui é um professor da Universidade Federal de Temple, na Filadélfia, no departamento de africologia do professor Molef Ket Ashanti, né? E aí eu uma vez por ano vou lá, fico um tempo lá, né, estudando com eles. E é muito incrível, né? Porque toda essa noção que eu adquiri aqui, que eu estou te falando, se dão dos meus estudos de africologia, que tem como proposta uma agência. E quando nós falamos de agência, nós falamos de localização. Então, nós precisamos fazer uma investigação epistemológica muito responsável, cavucar mesmo, né? Para saber de qual lugar nós partiremos para falar as experiências do que as pessoas... Então, a negra... E é incrível. Irmã, eu lembro que quando eu cheguei a primeira vez... foi um mundo novo para mim, né? Porque aqui no Brasil nós ainda nós enfrentamos diretamente o racismo epistêmico, né? É algo muito presente para nós. E quando eu falei para o Dr. Molef, né? Ele me perguntou: você estuda o quê? Eu falei filosofia. E ele falou: mas qual filosofia? Eu falei: estudo filosofia. Ele: mas qual? Eu falei: não, no Brasil. Ele falou: não, isso não existe. Existe filosofia africana, indiana, asiática. Qual filosofia você faz? Eu disse: pois é, mas o Brasil respira o colonialismo, né? O Brasil ainda é província de Portugal. Então, o Brasil, muito estrategicamente, mantém o silenciamento das epistemologias africanas nas universidades, porque isso mantém, né, o lugar hegemônico da branquitude, né? Se você só estuda Ocidente, a sua forma de ser e estar no mundo será a cópia do Ocidente. Você vai buscar, né? E como diz o Fanon, o sonho do colonizado é ser o colonizador. E no Brasil isso é muito bem arquitetado, porque o próprio Dias fala isso, né, no quilombismo. Ele fala que houve um debruçar, né, dos agentes que construíram os modelos desse país, e um desses debruçar é apagar o histórico o histórico da escravidão, para que você não tivesse memória de violência. Então você olhasse e dissesse assim: não, isso já passou, né? Então você não tem nenhum registro, já passou. E aí você esquece essa memória e a partir da frente você é o quê? Você é injetado de informações ocidentais. Então, qual é o tipo de pertencimento que nós teremos? Então, se uma criança negra, desde a creche, entendesse que os ancestrais africanos não são demônios, né? Hoje, a violência das espiritualidades de matriz africana não seria a força que tem, mas você só aprende Ocidente, 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 e o que conhece de África é sempre esse lugar de subalternizado, né, vilanizado. Então, quando eu cheguei nos estudos de africologia, eu fiquei com os meus olhos brilhando, assim, né? E não é uma universidade negra. É uma universidade... Não é uma universidade negra. Não é. Não é. É uma universidade que se propõe a pensar
o todo. Então, no curso de filosofia lá, você estuda o sujeito como um todo. Então, você vai para dentro do departamento de africologia, tem professores negros, professores brancos, pessoas pretas, pessoas brancas, estudando o sujeito como ele é. Filosofia não pode pensar o ser só a partir de uma localidade, tampouco a partir de um milagre. Porque a ideia do milagre é de uma violência tão grande, porque se você pressupõe um milagre, você pressupõe que o nascimento nasceu num lugar específico. Então, milagre pressupõe crença, Deus, Jesus, fé, os imortais, né? Quem faz milagre é imortalizado, então eles são o centro do sistema mundo. E a primeira coisa que a filosofia africana, inclusive, eu dou um curso de filosofia africana, e a primeira coisa que eu falo é destituir essa ideia desse centro do sistema mundo, que é esse fundamentalismo europeu. Né? Então, e lá fora você não tem isso. Você tem acesso a diversas coisas. Essa discussão de Cambridge, por exemplo, é uma discussão que, para eles, é recorrente de muitos anos. Até porque, Kátia, não sei se você compartilha comigo essa visão. Eu também passei uma temporada nos Estados Unidos na época do meu doutoramento e assim, a experiência como mulher negra naquele ambiente foi diferente de tudo que eu tive aqui. Né? Primeiro porque eu tinha outras companhias, outros Não, doutores. isso é fato, irmã. E desculpa te cortar, mas para você pegar um gancho, quando eu entrei, que eu vi o Kimani, que é o meu co-orientador, um homem negro de dread, de barba africana, falando de Cambridge, o cara lê hieróglifo, o cara lendo hieróglifo assim, e eu tirei uma foto no dia, eu fiz, sabe? E a sala de aula era um circular, assim, e aí eu olhei para aquele monte de gente preto, branco, asiático, tinha colombiano, tinha asiático, eu falei, bum, né? Não, exatamente. Foi quando eu cheguei, eu falei, caramba, aqui tem um monte de gente preta. Nossa, que legal. E o estado que eu tava nem era um estado negro, era um estado branco. Era 67% de brancos e tal. E a minha orientadora, que era diretora da Faculdade de Educação, ela era uma mulher negra, né, também. E ela era bem militante para ampliar a representatividade, porque na cabeça dela a representatividade era pequena ainda. Eu ficava rindo por dentro, né, com respeito, né, porque eu falei, ela não conhece de onde eu venho, entendeu? Porque a gente não tem essas coisas lá. Né? Então, assim, além de você estar, né, falando, eu acho que essa experiência, né, de viver enquanto mulher negra faz a gente refletir como é que a gente ainda está em passos atrás no termos de inclusão de negros, né, em pós-graduação na universidade. E é uma coisa que eu passei dentro do IFIX, sabe? Eu vou te falar assim, olha, o meu período, graças a Deus, hoje, eu acho que é o Hugo que está aqui, lindão, que são os amigos que eu fiz, para você ver uma ideia, assim, são os amigos que eu fiz na graduação, que são os amigos da vida, né? Hugo, Karine, mas são pessoas, todas pessoas brancas, assim, que me ajudaram, assim, no sentido de eu ter alguém para conversar, para respirar. Eu passei uma graduação extremamente solitária, porque eu não tinha uma mulher negra. Nem que eu pudesse dizer assim, tu viu aquilo ali, como aquilo ali foi caso de racismo? Eu não tinha. Não tinha, porque a nossa presença não está nesses espaços, sabe? Não está nesse espaço. Nós estamos falando de um curso de filosofia que até hoje não tem um professor negro na grade, velho. Não tem um professor negro na grade de filosofia. E sabe? Então, assim, tu me perguntou lá atrás o que eu espero com essa pesquisa. O que eu espero com essa pesquisa é que nós possamos reconstruir a humanidade dos sujeitos africanos, não pelos atravessamentos da filosofia do Ocidente, mas a partir de um outro paradigma de pensar o sujeito, que é um sujeito que pulsa uma ação coronária e, a partir disso, tem um modo de validação de humanidade legítimo e que não vai ser uma análise cartesiana que vai dar conta do ser africano. E, nesse sentido, mulheres e homens negros precisam ser interlocutoras desses saberes, inclusive nesses espaços. Porque, por exemplo, não tinha ninguém para orientar. As pessoas negras não podem discutir o que elas querem, tem que ficar discutindo o tempo inteiro. Então você vê pessoas, sei lá, para mim, tá? Enfim, não estou aqui fazendo análise, mas para mim é uma violência. Achei que tinha travado. Mas, por exemplo, para mim seria uma violência se eu não pudesse estudar filosofia africana, sabe? Se eu tivesse que estudar, por exemplo, o Kant, que tem texto que fala que os negros têm que ser dispensados à paulada. Então, assim, como que nós vamos pensar a filosofia? E aí tem uma pergunta que eu sempre faço, sempre.
nas minhas aulas, que é: a filosofia, ela te dá a possibilidade de pensar o ser, ou ela te diz qual é o ser a ser pensado? Ela te diz qual é o ser a ser pensado e ela também te demonstra. Então, quando tu chega num espaço como esse, que você vê as suas epistemologias validadas, que você vê as mulheres negras iguais a ti estudando, que você vê uma coisa que eu fiquei muito encantada, os homens negros nesse lugar, porque nós, aqui no Brasil, os homens negros estão onde? Encarcerados, trabalhando embaixo da terra ou embaixo da terra mortos. Então, esses são os lugares dos homens negros, sabe? Então, no chegar, você vê os homens negros nesse lugar de protagonismo epistêmico, docente, você vê pesquisa e, principalmente, sabe, ouvir uma pessoa dizer assim... eu ouvi agora no doutorado, eu fiz uma reunião com ele semana passada, ele falou: menina, isso que você está pensando é incrível! Matrigestão é incrível! Tipo, filosofia... Entendeu? Isso é sobre isso, irmã. Isso é muito importante e nós não podemos perder isso. Então, assim, eu olho para a matrigestão e olho para o IB e penso assim: a matrigestão é esse lugar de uma filosofia. Matrigestão vem de ma'at, uma gestão coronária, uma filosofia que não está sobre os desígnios da razão. Os sentimentos, para nós, eles não nos enganam, eles nos fazem potência, porque se nós sentimos, logo coexistimos. E quando nós sentimos e coexistimos, nós temos um diálogo com o cosmos. Então, nós somos seres cosmologizados, nós somos uns seres que dialogamos com esse mito que é a filosofia. Então, quando a filosofia ocidental ela rompe com o mito, ok, maravilhoso. Mas como diz Marim Baane, que eu gosto muito, Platão cria um sistema de sua imaginação que vira um sistema para o mundo inteiro, que é legítimo, mas funciona para o Ocidente, não dá para funcionar para todas as pessoas. Tá entendendo? Aquelas sombras lá da caverna que enganam, para nós é o Sheut, que eu até tatuei, que a sombra é a correlação com a ancestralidade. Para os seres africanos, nós somos a natureza, nós somos o ar, nós somos o tempo, e isso a gente sente com o coração e constrói um sistema filosófico. E foi isso que nos manteve vivo até hoje. E isso precisa ser legitimado. Isso é um sistema filosófico válido e que foi invalidado pelo racismo epistêmico das universidades brasileiras. Uhum. Não, eu acho que concordo plenamente contigo em relação, especialmente, da inclusão da universidade. Eu vejo que você relatando, a filosofia experimenta, né, a novidade, a inserção da filosofia africana e tem uma relação diferente com a minha área de origem, né? Que é uma briga que eu tenho em particular, é de que na minha área, né, na pedagogia e na educação, que nós negros, não sejamos só convidados para falar de assuntos relacionados à raça. Né? Exatamente, que a exatamente. gente possa expor as outras competências. Eu sou pedagoga, eu posso falar, não sei, de legislação educacional, né, que eu não seja utilizada como token para falar só sobre racismo. Irmã, isso é tão importante, porque, por exemplo, assim, porque nós pegamos a filosofia que se pressupõe neutra para pensar tudo. Aí, quando querem pensar, sei lá, o racismo epistêmico, me chamam. Por que não podem me chamar para pensar a ontologia do sujeito em diálogo com a filosofia também? Por que não Exatamente. Podem, tá entendendo? Por que não podem pensar, por exemplo, o que é ética? Se nós só pensamos uma ética deontológica, por que não pensar, por exemplo, uma ética de Amenhotep, que é um equilíbrio de uma travessia que nos pressupõe reconstruir? Então, tá entendendo? E é isso, porque senão nós também vamos ficar nesse lugar que parece que a filosofia africana veio para pensar somente as questões raciais. A filosofia africana está no mundo, desde que o mundo existe, para pensar o mundo. E eu falo uma coisa sempre, assim, ó. A África ela é tão generosa que ela não está pensando um sistema filosófico para si. Ela pensa uma perspectiva de reconstrução do todo. Então, a filosofia africana ela precisa estar em todos os cursos de filosofia desse país, como as filosofias dos povos originários. Não dá para pensar uma filosofia produzida no Brasil se você não dar voz aos povos originários, aos povos indígenas. Senão você não está construindo filosofia. E aí tem um filósofo que eu gosto muito, que é o Marcian Toar, que ele fala: a filosofia é a coragem de pensar o absoluto. Nós precisamos pensar esse lugar absolutista que a filosofia traz. E dizer que as pessoas negras não estão para pensar a filosofia africana só para pensar o racismo. É para pensar o ser. Se a filosofia pensa o ser,
Qual filosofia penso ser? E aí você destitui também esse lugar universal da filosofia. Uma filosofia pluriversal, que dialoga. O Pedro II agora aqui criou um curso de filosofia africana que é incrível, que é filosofias antigas, contemporâneas, entendeu? Medievais com S. Porque aí você está produzindo filosofia. Se você não está fazendo isso, como diz o Mongobi Ramose, você é o quê? Você é um elitista da filosofia. Você faz uma filosofia, você faz tudo menos filosofia. Porque se você é um protagonista da exclusão, se você pensa a filosofia somente dentro de um paradigma e você exclui outras propostas filosóficas, você não está fazendo filosofia. Eu acredito, sinceramente, que até Sócrates tomava 2 taças de cicuta novamente se ele visse o modo de filosofia que estão produzindo hoje em dia. Kátia, nosso tempo está quase acabando. Então, eu vou agradecer muito a sua apresentação hoje. Achei fantástica. Assim, muito, muito boa mesmo. Cara, eu fiquei muito interessada em saber mais sobre mulherismo africana. Eu só ouvia falar, mas eu nunca me debrucei para estudar e agora vou. Isso é um perigo para mim, que estou apresentando várias lives, que agora estou com vontade de ler tudo. E assim, eu estou cansada de vocês da filosofia serem maravilhosos. Vocês estão me irritando com essas coisas maravilhosas que vocês falam. E aí, mas assim, realmente do mulherismo africana foi um assunto que me esclareceu muito. Eu tinha dúvidas reais mesmo, né? E eu gostei muito do nosso bate-papo. Eu quero agradecer essa participação novamente. Quero agradecer a participação de todo mundo que assistiu aqui, esteve aqui conosco. Muito feliz com essa audiência ótima que a gente tem hoje. Teve hoje, e espero ver vocês aqui amanhã. Nós vamos ter uma live sobre masculinidades negras com o professor Daniel Campos, da Escola de Serviço Social, às 15 horas, gente, então não percam. Deixa eu só falar uma coisa, irmão. O primeiro texto do Kant é Observações sobre o Sentimento do Belo e do Sublime, tá? É nesse texto que ele fala que os negros têm que ser dispensados a pauladas. Dizer que me perguntaram aí quem pode ser mulherista africana, todas as mulheres negras e homens negros, porque o mulherismo africano dialoga entre comunidade, mulheres e homens negros, que queiram construir. Leiam a Ana Dove. Eu gosto muito do texto. Tem várias pensadoras, mas eu gosto muito da Ana Dove. Joga no Google Ana Dove. Inclusive, irmã, joga no Google Ana Dove, mulherismo africana. Vem um texto ótimo, porque ela faz bem essa divisão, sabe? Do berço sul e do berço norte. E a partir disso, como que nós... A filosofia também faz essa noção, essa cisão, sabe? A filosofia africana, ela pensa um sul. Não tem como pensar uma filosofia universal. Não, ó, pessoal, pode ficar tranquilo, porque a live fica salva no IGTV, tá? Pode ficar tranquilão. Obrigada, viu, irmão? Obrigada, boa obrigada noite, pela abertura. obrigada, Kátia. Obrigada. Muito, e é isso. Beijão, Gratidão. gente. Tchau. Tchau.